Sabe aquela imagem clássica do Guerreiro das Sombras que a gente tem na cabeça? Para quem cresceu nos anos 90 acompanhando um certo quarteto de tartarugas mutantes lideradas por um mestre rato, a figura do ninja acabou ficando muito atrelada à ficção. Mas a verdade nua e crua por trás desses personagens históricos é, sem dúvida, infinitamente mais fascinante e muito mais brutal do que qualquer grande sucesso de Hollywood ou história em quadrinhos consegue mostrar. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai bater em 5 pontos principais. Vamos ver os mitos de Hollywood versus a realidade histórica, a vida absurdamente exaustiva de treinamento, o arsenal verdadeiro deles, os últimos mestres que ainda estão vivos e, para fechar, vamos desmistificar a lógica por trás daqueles famosos poderes sobrenaturais. Bom, começando pela nossa primeira parte, mitos de Hollywood contra a realidade histórica. É hora de separar aquela caricatura da cultura pop das verdadeiras e silenciosas origens do ninjutsu, lá no século VI. Porque a história a gente não começou com assassinos magicamente vestidos de preto. A origem real remonta a monges eremitas indianos e guerreiros Yamabushi, naquelas montanhas bem isoladas lá do século VI. Todo esse conhecimento de sobrevivência e combate foi sendo consolidado e refinado no século XIII sob a mentoria de escolas estruturadas, tipo a famosa Togakuri-gyu. Essa linhagem de profissionais das sombras operou ativamente até o século XVII, que foi quando os grandes clãs acabaram sendo, na sua grande maioria, desmantelados. O contraste social na época feudal era absolutamente brutal. Imagina o seguinte, de um lado, na luz, a gente tinha os samurais, nobres, parte de um sistema público, agindo à luz do dia, com um código estrito que todo mundo conhecia. Do outro lado, nas sombras, os ninjas. Um universo completamente paralelo. Nada de nobreza aqui, eles se organizavam em clãs super secretos que se camuflavam perfeitamente como simples aldeias agrícolas espalhadas pelo Japão. Era a essência pura de levar uma vida dupla impecável. Entrando na nossa segunda parte, a vida exaustiva de treinamento. E olha, a palavra exaustiva aqui mal arranha a superfície da realidade. Nascer num clã desses significava um destino sem escapatória, passado de geração em geração tanto para os meninos quanto para as meninas. O ciclo de vida desses guerreiros começava literalmente no berço. Pode esquecer aquele clichê de filme do herói que treina isolado numa montanha com uma musiquinha de fundo por umas semanas. A gente está falando de bebês sendo balançados contra paredes de madeira para que o puro instinto de sobrevivência ensinasse a criança a se encolher e cair sem se machucar gravemente. E a partir daí, a intensidade física só escalava para níveis quase impensáveis. Para se ter uma ideia, aos meros 8 anos de idade, o nível de exigência já era assustador. Uma criança dessa idade precisava suportar dores extremas em absoluto silêncio. Eles tinham que desenvolver a capacidade de enxergar na escuridão quase total, prender a respiração muito além do limite normal e ainda imitar perfeitamente o som e o movimento de 11 animais diferentes para camuflagem. A infância era simplesmente engolida e substituída por essa disciplina marcial. Essa maestria física toda vinha do treinamento implacável dos 5 elementos que empurrava o corpo humano muito além do que a gente considera normal. A gente está falando de coisas como meditar horas a fio sobre cachoeiras congelantes para endurecer a resistência mental, andar descalço sobre brasas e manter uma dieta rigorosa super rica em vitamina A justamente para melhorar a visão noturna. E talvez o mais chocante, a prática agonizante de deslocar e torcer as próprias articulações em ângulos bizarros, tudo isso para conseguir escapar de cordas apertadas e se espremer por buracos minúsculos. O que nos leva à parte 3, o verdadeiro arsenal ninja. Depois de sobreviver a esse regime desumano na adolescência, era hora de dominar um kit de ferramentas extremamente especializado, algo que a cultura pop quase nunca acerta. A famosa Shuriken é talvez o maior alvo de mal-entendidos. Longe de ser aquela estrela ninja espalhafatosa que jogam de qualquer jeito durante uma acrobacia, o nome em si significa literalmente lâmina oculta na mão. Ela era arremessada de forma furtiva, na altura do peito, sabe? Um movimento rápido e seco, muito parecido com quem distribui cartas no jogo de baralho. O objetivo era um só: atingir com precisão a artéria carótida do inimigo, frequentemente usando pontas banhadas em veneno letal. E a espada ninjato? A engenharia dela era puramente tática e sem nenhuma vaidade. Enquanto o samurai exibia orgulhosamente sua longa katana, o ninja usava uma lâmina de propósito mais curta. O motivo é bem prático: evitar que a arma ficasse enroscada nos corredores apertados dos castelos na hora de um ataque surpresa ou de uma fuga. Mas, detalhe, o cabo era longo.
Isso permitia golpes super vigorosos com as duas mãos, além de servir para esconder toxinas letais. Mas a verdadeira genialidade letal deles estava mesmo na adaptação de objetos do dia a dia. Pensa bem, andar com espadas militares num vilarejo chamaria muita atenção, né? Seria perigoso e no mínimo cômico um fazendeiro exibir armas de guerra. A sacada foi transformar ferramentas agrícolas normais, tipo a foice Kama, em armas disfarçadas. Se você adicionar uma corrente pesada na base dessa foice, nasce a Kusarigama, um instrumento brutal que desarmava e amarrava o inimigo antes mesmo dele processar o que estava acontecendo. Vamos para a nossa parte 4, os últimos mestres ninjas vivos. O sistema feudal sangrento acabou faz muito tempo, claro, mas é fascinante ver que linhagens vivas ainda guardam esses segredos letais no nosso século XXI. Hoje, o Japão moderno abriga um contraste filosófico muito interessante sobre o destino desse conhecimento. De um lado, a gente tem o sensei Masaaki Hatsumi. No alto dos seus 87 anos, ele viaja o mundo ensinando o lado espiritual e o autocontrole da arte. E foi ele quem basicamente iniciou essa ninja mania global. Do outro lado, a gente tem o sensei Jinichi Kawakami, descendente do clã Ban. Ele tomou uma decisão drástica. Ele se recusa a aceitar aprendizes. Ele acredita firmemente que técnicas puras de assassinato não têm espaço na sociedade de hoje. Então ele escolheu levar todos os segredos milenares do clã dele direto para o túmulo. Para os alunos do Hatsumui, o foco principal não é a agressão, mas sim o controle absoluto do próprio espírito e do ambiente. Isso culmina num rito de passagem de altíssima atenção, o teste supremo de autocontrole. O aluno senta de costas com os olhos perfeitamente vendados e espera. Do nada, um golpe de espada de bambu desce na direção dele, por trás. A esquiva bem-sucedida depende inteiramente da intuição pura de combate e de conseguir sentir a energia do ambiente. Já a prática rigorosa e super solitária do Sensei Kawakawa, que começou quando ele tinha só 6 anos, esculpiu sentidos que hoje beiram a ficção científica. Chegar ao ponto de conseguir ouvir uma simples agulha caindo no chão num cômodo vizinho. Dá pra imaginar? Isso exige um refinamento auditivo e um nível de silêncio interno quase impossível da gente compreender. E finalmente chegamos à parte 5, desmistificando os mitos sobrenaturais. A parte mais satisfatória da nossa análise, onde a gente desconstrói a magia popular e abraça a ciência e a lógica por trás da lenda. Tem textos assustados da época feudal que descreviam esses guerreiros como demônios ou fantasmas imortais. A grande pergunta é, como humanos normais, de carne e osso, conseguiam realizar táticas de infiltração que pareciam, literalmente, atividades paranormais aos olhos dos inimigos? A resposta nua e crua é física, química e bioengenharia extrema. Invisibilidade era só o uso super estratégico de bombas de fumaça calculadas e rotas de fuga nos pontos cegos. Respirar debaixo d'água por um tempão, eles usavam a própria bainha oca da espada como tubo de mergulho nos pântanos. Passar por cordas amarradas como se fossem fumaça? Simples. Eles contraíam violentamente cada músculo do corpo durante a captura para, logo em seguida, relaxar, deslocar as juntas e criar aquela folga salvadora. E andar no teto desafiando a gravidade? Grampos de metal desenhados meticulosamente nas solas dos sapatos para agarrar as vigas de madeira nos castelos. Genial, né? Para resumir, pertencer a esse grupo nas sombras nunca teve nada a ver com feitiçaria ou poderes inatos. Era puramente sobre um sacrifício pessoal absurdo, ciência tática aplicada e décadas de uma resiliência inumana à dor. O que deixa a gente com uma reflexão final muito interessante. Olhando bem para o nosso passado, que outros grandes superpoderes mitológicos espalhados pela história não passam, na verdade, de pura disciplina humana extrema disfarçada de magia?